Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração e faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus nos leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Vamos então à palavra de Deus. Eu comecei a falar na igreja em Canoas para a nossa liderança, e domingo de manhã agora nós temos uma consagração de liderança. Alguns princípios, alguns princípios malignos, que foram estabelecidos no Antigo Testamento e sobre alguns líderes do Antigo Testamento, e infelizmente alguns desses princípios, alguns desses sistemas, eles continuam vigentes, vigorando, continuam presentes no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança, na vida da igreja. Domingo pela manhã eu vou falar para a liderança sobre o princípio de Jezabel, que era um princípio estabelecido no Antigo Testamento, mas que Jesus na carta a Tiatira, em Apocalipse 2:20, disse: olha, eu tenho aí no meio de você Jezabel, você tolera os ensinos dela, tolera ela desviar os meus servos. Então a gente tem alguns sistemas que estavam presentes no Antigo Testamento e que infelizmente eles não acabaram, não, eles continuam, a figura ela não está mais presente, mas o sistema, o princípio continua presente. E um dos sistemas mais nocivos, a nós líderes, e que causa assim e que tem causado uma destruição no meio da liderança e da igreja, é um dos princípios que nós encontramos lá no Antigo Testamento e que causou um princípio, um sistema que causou muitos males ao povo de Israel, porque não foi seguida uma orientação de Deus, quando Deus ordenou que aquela nação ela fosse riscada da face da terra. Deus ordenou que aquela nação fosse destruída da face da terra. E Israel não cumpriu essa determinação divina, e por conta dessa desobediência, esse sistema, esse princípio acompanhou Israel e trouxe muitos problemas, e esse sistema, esse princípio acompanha a igreja hoje e traz muitos problemas. Mas vamos ler a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para nós abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 17, versículo 8 até o 16. Êxodo 17, 8 até o 16. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus
em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram um povo descendente de Esaú. Gênesis 36:12 fala isso. Eu vou evitar ler textos, porque daqui a 35 minutos você sai para o Quênia. Mas lá em Gênesis 36:12, a gente vai encontrar a descendência de Amaleque. Eles são descendentes de Esaú. E esse povo, ao longo da história, a gente lê o Antigo Testamento, esse povo, ao longo da história, ele causou inúmeros males a Israel. A grande maioria dos problemas de Israel no Antigo Testamento, ela esteve ligada a essa nação. Ela esteve ligada a esse povo. A ponto de Amaleque ser considerado o pior inimigo de Israel. Ele foi considerado o maior inimigo de Israel e o eterno inimigo de Israel. E essa inimizade, não é? Essa indisposição de um com o outro, não tinha origem apenas no fato de Israel descender de Jacó e Amaleque descender de Esaú. Nós conhecemos bem a história desses dois, Jacó e Esaú. Mas essa adversidade, ela se baseava muito no que esta nação representava. Amaleque é conhecida na Bíblia como a primeira das nações. Então, na verdade, Amaleque encabeçava não apenas uma nação terrena, mas encabeçava as forças do próprio mal na terra. Encabeçava as forças do próprio adversário na terra. E essa batalha entre Amaleque e Israel, ela representava a eterna batalha entre Deus e o diabo, a eterna batalha entre o bem e o mal. E Deus, ele promete que a memória de Amaleque, ela seria riscada da face da terra. Deus assegurou que a memória de Amaleque seria definitivamente riscada. E esses ataques de Amaleque a Israel, eles foram completamente despropositais. Por quê? A terra que Deus tinha prometido a Israel não compreendia as terras de Amaleque. As terras de Amaleque ficavam numa região. E a terra que Deus tinha prometido a Israel não compreendia as terras de Amaleque. Amaleque teria a sua vida, seu curso normal. Os israelitas conquistariam outras terras. A promessa era de outras terras. Então não havia um motivo, digamos, racional. Israel não era uma ameaça para Amaleque. Então não havia um motivo lógico, um motivo racional para que os ataques dos amalequitas se dessem contra Israel, contra o povo de Deus. Seus territórios não estavam sendo ameaçados. No passado não tinha acontecido nenhuma disputa territorial. Então não havia uma razão assim lógica, racional, clara, óbvia para esses ataques.
O que Amaleque demonstra nesses ataques é o total desprezo por Deus e o total desprezo pelo povo de Deus. Havia, não é, no sangue dos amalequitas, ainda a presença do ódio de Esaú por Jacó. Então esse ódio ancestral, ele estava presente agora nos amalequitas. E uma coisa que o Antigo Testamento nos traz é que Deus, ele deu a Israel uma ordem que eu não vi Deus dar esse tipo de ordem nenhuma outra vez. Deus manda que Israel odiasse Amaleque. Essa é a ordem de Deus, que Israel odiasse Amaleque. E Deus diz: recorda-te do que fez Amaleque. Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, para nós, o Pentateuco, para os judeus, a famosa Torá, nós vamos encontrar nos 5 primeiros livros da Bíblia essa ordem de Deus de odiar. Em contrapartida, Deus determina que Israel não odeie o Egito. Veja que parece que há um desequilíbrio nisso. Deus diz que Israel não deve odiar o Egito. E durante o tempo que Israel esteve no Egito, e 210 anos, dos anos que eles estiveram lá, 210 anos, e há uma concordância teológica dos principais estudiosos, historiadores do assunto, 210 anos foram de total escravidão. 210, eles ficaram mais do que isso, mas 210 foram anos de sofrimento, foram anos de escravidão, foram anos extremamente difíceis. Mas Deus proíbe Israel de odiar o Egito. E Deus manda odiar Amaleque. Então, num olhar periférico nosso, num olhar superficial nosso, parece que há um desequilíbrio. Porque se o povo que me feriu 210 anos, eu sou proibido de odiar esse povo. Mas um outro povo que está me perseguindo agora, eu sou autorizado a odiar e trabalhar para que a memória dele seja riscada da face da terra. E aí eu descubro uma coisa. Quando Deus ordena a Israel que odeie Amaleque, Deus está fazendo muito mais do que isso. O propósito de Deus nisso é muito mais do que o simples ódio, é muito mais do que a mera destruição de um povo. Deus, ele está chamando a nossa atenção para 3 coisas: para a nossa maneira de viver, de pensar e de agir. Deus chama a nossa atenção como líderes para como a gente deve viver, para como a gente deve pensar e para como a gente deve agir. E a nossa maneira de viver como líderes, ela tem que ser permanentemente um protesto veemente contra os princípios amalequitas, que estão presentes ainda hoje, contra o sistema amalequita, que está presente ainda hoje. Nós vemos esse sistema presente na sociedade, nós vemos esse sistema presente na igreja. A injustiça é um princípio amalequita, a infâmia é um princípio amalequita, a brutalidade é um princípio amalequita, o terror é um princípio amalequita, o abuso de poder, o abuso da autoridade é um princípio amalequita, o poder do forte contra o mais fraco, quando a Bíblia manda a gente suportar os fracos,
O princípio amalequita era o princípio de acabar com os fracos, nós vamos ver isso na sequência, não é? Então Deus chama a nossa atenção contra esse princípio, que a nossa conduta como líderes, ela deve ser uma conduta que execre esse princípio, uma conduta que se indisponha contra esse princípio. A ordem de apagar a memória de Amaleque não foi dirigida apenas contra aquele povo, mas ela é dirigida ao coração de cada líder da igreja hoje, para que seja apagada do nosso coração e do nosso meio esse princípio maligno. O princípio de Amaleque, e aí eu faço uma transferência para o Novo Testamento. O princípio de Amaleque no Antigo Testamento é o mesmo princípio de Satanás hoje no Novo Testamento. O mesmo. O princípio no qual Amaleque operava, o sistema no qual Amaleque operava no Antigo Testamento, é o mesmo sistema que o diabo opera hoje no Novo Testamento. É o mesmo sistema que o diabo opera hoje na igreja. Amaleque, por exemplo, ele foi o grande responsável pela perda de Saul do trono. Vocês conhecem a história, vocês já pregaram isso muitas vezes. Lá em 1 Samuel 15, 1 a 35 está a história, não é, da batalha de Israel contra os amalequitas. E qual foi a ordem de Deus? Não poupe ninguém. Nem mulheres, nem crianças, nem homens, nem animais, não poupe ninguém. Não é? Só que Saul lhe poupou. E quando Samuel chega, Samuel pergunta: e aí, você fez o que Deus mandou? Claro, cumpri à risca toda a ordem de Deus. E então Samuel diz: mas e esse balido de ovelha, esse mugido de gado que eu estou ouvindo aí? Eles: não, isso é uma coisa boa, eu poupei o melhor, e poupei Agag também, e poupei o melhor para oferecer ao Senhor. E ali, gente, foi rasgado, não é? Foi tirada a unção, foi rasgado o manto, e ali Deus estava providenciando um outro. Então Amaleque foi o grande responsável pela perda de Saul do trono. Se nós analisar o contexto todo, Amaleque foi um instrumento, não é? Que há todo um contexto, mas Amaleque foi o instrumento principal, o instrumento maior, não é, para que Saul perdesse o seu trono. Eles causaram outro problema lá na frente, quando Davi estava fora de Ziclag, e eles, aproveitando a ausência dos guerreiros, ficaram em Ziclag apenas mulheres, crianças, os doentes e os velhos que não tinham mais condição de guerra. O que os amalequitas fizeram? Foram a Ziclag, botaram fogo em tudo e levaram as crianças, as mulheres como prisioneiros. Quando Davi sabe disso, Davi volta com os homens, com os guerreiros, persegue os amalequitas, e então Davi, depois de Ziclag, Davi os elimina completamente. Então ali há a eliminação desse povo. O que Deus havia abominado em Amaleque foi o princípio de se valer da fraqueza de Israel para atacá-los. O que Amaleque fazia? Amaleque ficava à espreita. Numa marcha, eu não sei se todos aqui já foram militares. Quem aqui já foi militar, levanta a mão. Lá só eu e o irmão. O militar, ele tem as marchas, não é? E quando eu estava no exército, a gente tinha a marcha de 32 quilômetros, era a mais difícil de todas. E quem vai ficando para trás são os mais fracos, não é? De repente está algum ferimento, o coturno causa algum ferimento no pé, o cara vai cansando. O FAL, que é o fuzil automático leve, que tem um peso quando você começa a marcha,
Quando você está no final da marcha, ele está pesando 10 vezes mais, não é? Então, numa marcha, quem vai ficando para trás? Os mais fracos, os doentes. E com Israel não era diferente. Então, o que Amaleque fazia? Ficava à espreita. Quando passavam os israelitas, Amaleque ficava escondido nas rochas, nas pedras. E quando iam ficando para trás os mais velhos, os doentes, os feridos, então o que Amaleque fazia? Atacava eles e facilmente os vencia. Amaleque não atacava lá na frente, porque lá na frente estavam os fortes, lá na frente estavam os saudáveis. Amaleque ficava à espreita e atacava os fracos, os doentes, e então facilmente os vencia. E o que Deus condenou, o que Deus abominou, foi esse princípio de acabar com o fraco, de atacar o fraco, que é o mesmo princípio de Satanás, operando no Novo Testamento, operando na igreja. Qual é o princípio de Amaleque? É matar os fracos. Deuteronômio 25, 17 e 19, esse texto a gente vai ler. Deuteronômio 25, 17 a 19. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Vejam a diferença de princípio. O princípio de Amaleque é de matar o fraco. Esse é o princípio maligno. E qual é o princípio da igreja? Estabelecido no Novo Testamento. O princípio da igreja é de fortalecer o fraco. Nunca matou o fraco, mas é de fortalecer o fraco. E aí nós vamos ao Novo Testamento, a Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus 12, 12. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 22, reforça isso. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E para fechar, Romanos capítulo 15, versículo 1, a gente voltando um pouquinho para trás. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então vejam a diferença de princípio. O princípio de Amaleque, que é o mesmo princípio do diabo no Novo Testamento, é acabar com o fraco. Você percebe que a ação de Satanás, ela nunca se dá com quem está bem. Um dos nomes de Satanás é Belzebu. E Belzebu, ele literalmente quer dizer príncipe das moscas. Príncipe das moscas. E eu faço uma pergunta para os irmãos. Vocês já viram mosca sentar em fogão de chapa quente? Mosca não senta em fogão
ter chapa quente. Agora o fogão a lenha, no verão quase ninguém usa o fogão a lenha, a chapa está fria. Vai ali e vê se não tem um monte de mosca sentada. É o princípio de Satanás. Ele nunca vai nos atacar na hora que a gente está forte. É o mesmo princípio que vigorava no Antigo Testamento com Amaleque. Ele sempre vai atacar a gente naquele momento de nossa fragilidade, no momento em que nós estamos fracos. O princípio da igreja é diferente do princípio de Amaleque. O princípio da igreja é de fortalecer aqueles que estão fracos. E nós, como líderes, e a igreja tem pecado muito nisso por anos a fio. Anos a fio. Parece que há em muitos líderes uma espécie de alegria quando vê alguém cair, quando vê alguma coisa não dar certo no ministério de alguém, na família de alguém. Então esse princípio ele conseguiu se estabelecer na igreja. A igreja durante muito tempo ela matou o fraco. Ela matou o fraco, não é? E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar para mudar. Eu sou um pastor que, por conta de eu estar centralizado na região da Grande Porto Alegre, e a sede administrativa da convenção ser em Canoas, eu acabo trazendo para Canoas muitos pastores que têm dificuldades no estado. Eles ficam ali comigo. E uma coisa que eu descobri: ninguém gosta de estar perto quando a gente está cheirando mal. Uma pessoa está cheirando mal, uma pessoa que trabalhou o dia inteiro no sol, num verão de 35 graus, final do dia, o cheiro dela é insuportável. Quem gosta de estar perto de uma pessoa assim? Ninguém gosta. Ninguém gosta. A gente gosta de estar perto de quem usa o Chanel número 5. Não é? Que as mulheres conhecem muito bem. Não é? A gente gosta de estar perto de quem usa um Boss. A gente gosta, né? Pô, esse aqui é... Mas ninguém gosta de estar perto de quem está cheirando mal. E às vezes as pessoas cheiram mal na igreja. O fraco normalmente cheira mal. Mas o princípio da igreja, e está em nós essa mudança, deve ser fortalecer o fraco e não acabar com ele. Porque esse princípio Deus detestou no Antigo Testamento e Deus disse: esse princípio não pode estar no meio do meu povo, esse princípio eu tenho que acabar, tem que destruir, vou riscar a memória de Amaleque para sempre da face da terra. Nós, como líderes, temos que entender esse princípio. Na batalha de Josué, que nós lemos, nós encontramos algumas maneiras de vencer esse princípio. Tá? E eu tenho 14 minutos para terminar. Nessa batalha, quando a gente vê Moisés subir no monte e Arão e Hur junto com ele, ali estão expostos para nós, são ensinados para nós alguns princípios para vencer esse sistema maligno, algumas maneiras de vencermos esse princípio maligno. A primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer esse princípio maligno: o princípio de Amaleque é vencido pela oração. O princípio de Amaleque é vencido pela oração. Eu não sei como que é a vida de oração de vocês, mas se a vida de oração de vocês for uma vida fraca, vocês não vão vencer o princípio de Amaleque. Eu sou um homem de oração. Eu oro, não é que eu ore bastante, eu preciso orar mais, mas eu sou um homem de oração desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu já ia para os montes orar. Eu sou um homem que jejua muito.
Eu estava em Israel em novembro e no Jardim do Túmulo Deus falou comigo e disse: volte para o Brasil e chame o meu povo para uma campanha de oração de 7 noites. E eu cheguei em novembro, cheguei de Israel e disse para a igreja: olha, nós vamos findar as atividades do ano, janeiro tem as 12 noites, depois tem o recesso da igreja e nós não vamos fazer mais nada da igreja antes de nós fazer uma campanha de 7 dias de jejum e 7 noites de oração. E de 11 de março a 22 de março, de 11 a... Foram 7 dias, eu não me lembro o domingo seguinte. Nós começamos numa segunda 11 e terminamos no domingo seguinte. 18. Eu fiz com a igreja 7 dias de jejum e 7 noites de oração. E eu não sou uma exceção, eu disse, bom, é uma campanha de oração, a gente vai ter aqui na segunda-feira uns 50 irmãos. Confesso para vocês que eu estava meio incrédulo. Na presença, não na efetividade da campanha, mas na presença. Segunda-feira, gente, quando começou o culto, 20 horas, a igreja lotada, pessoal. E nós tivemos a igreja lotada para oração a semana inteira. Glória a Deus. De segunda a domingo, igreja lotada para oração. Se vocês entrarem no Facebook da igreja, porque eu não tenho Facebook, eu sou avesso às mídias sociais, então eu sou da velha guarda nesse aspecto ainda. Eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, nem o WhatsApp eu tenho, não é? Mas se vocês entrarem no Facebook da igreja, vocês vão ver as fotos da campanha de oração. E chamamos a igreja para 7 dias de jejum. Então, primeiro, e eu tenho estabelecido na igreja em Canoas, toda a liderança da igreja, eles têm que jejuar pelo menos 24 horas por dia na semana, toda a liderança, toda. Quem não jejua 24 horas por dia na semana, fica fora das atividades. Eu sou meio mão de ferro nessas coisas assim, não é? Sou meio mão de ferro nessas coisas assim, certo? Os pastores, nós começamos o dia orando na igreja. Nós temos diariamente na igreja 2 horas de oração. E quem tem tempo integral na igreja começa o dia assim, são 2 horas de oração. Então esse é o primeiro princípio, primeira maneira de nós vencer esse princípio, gente, é orando. É orando. Hoje as igrejas estão cheias de estratégia. E eu costumo dizer, guarde essa frase. Quando sobra unção, quando falta unção, sobra invenção. Faltou unção, tem que inventar alguma coisa. Tem que inventar. Não tem unção, então tem que estar inventando. Mas quando tem unção, não precisa inventar, pessoal. Quando tem unção, as coisas acontecem, as almas são salvas, a igreja é edificada, os problemas existem em tudo que é lugar, mas a gente os vence com mais facilidade. Então, a vida do pastor precisa ser uma vida de oração, a vida do líder tem que ser uma vida de oração. Você tem que olhar para os seus joelhos e eles não têm muito cabelo, sabe? O joelho de quem ora não cria muito cabelo. Um grupo de estudantes fez uma visita levado pelo seu professor universitário na casa de Wesley e mostraram os cômodos da casa de Wesley e tinha um cômodo em separado que aquele era fechado com uma corda e ali as pessoas não podiam entrar. E aí terminou a visita e todos foram para o ônibus e o professor... E ali, naquela parte ali, tinha 2 marcas dos joelhos de Wesley, não é? Dos joelhos dele ali, nas tábuas do assoalho. Termina a visita, os estudantes estão todos no ônibus, falta um estudante. O professor começa a procurar, onde é que está o estudante? Onde é que está o estudante? Onde é que está o estudante? Aí entra na casa procurando o estudante tinha passado por cima daquela corda, estava orando no mesmo lugar. E ele estava dizendo, Senhor, faça de novo. Senhor, faça de novo.
Aí o professor chamou o estudante, Billy, vamos Billy, temos que voltar. Billy Graham. Vamos Billy, temos que voltar. Billy Graham. Oração, gente. A oração é o primeiro mecanismo que nós temos para vencer esse princípio. Segundo, o princípio de Amaleque é vencido pela palavra. Moisés vai para o alto da colina e ordena a Josué que escolhesse alguns soldados e lutasse com Amaleque. Moisés usa a palavra, ele dá uma palavra para Josué. Reúne alguns soldados e vai lutar, a palavra. Gente, esse princípio de Amaleque, a gente vence pela palavra. Se nós não estivermos firmados na palavra, pessoal, se a igreja não estiver firmada na palavra, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. Nenhum livro a substitui, nenhuma revelação a substitui. Às vezes nós encontramos os pastores com uma biblioteca gigantesca. A minha biblioteca é grande, mas ela não é gigantesca. Eu tenho muitos livros que me ajudam muito, mas a Bíblia, pessoal, a palavra, nada pode substituir a palavra nas nossas vidas. Nós temos que ter um calendário de leitura da palavra de Deus. Se eu abrir a minha Bíblia aqui, eu vou mostrar para vocês o meu calendário de leitura. Eu termino um e já começo o outro. A palavra de Deus, pregue a palavra. Uma coisa que eu quero dizer para você, você pode terceirizar muitas coisas na igreja. Você pode terceirizar o louvor, porque salvo o irmão aqui, eu acho que nenhum de nós aqui é bom no louvor. Não é? Então a gente tem que terceirizar o louvor, chamar um cara que seja da área. Não é? Você pode terceirizar a administração. Tem pessoas formadas, os pastores normalmente não têm formação. Como é o meu caso, eu não tenho formação administrativa. Não é? E acho que a maioria de nós não tem. Mas a gente tem que chamar alguém. Não é? Pode terceirizar o louvor, pode terceirizar a administração, mas tem uma coisa que você não pode terceirizar na igreja, é o ensino. O ensino é uma prerrogativa exclusiva do pastor. E aí uma coisa que me preocupa muito nas igrejas é a quantidade de campanhas. Eu não sei nem quero que vocês me digam se Santa Catarina é um estado que as igrejas vivem de campanha com pregador de fora. Mas eu acho isso um mal para a igreja. Porque a igreja não cresce com o seu pastor. Ela não cresce com o ensino do seu pastor. Ela não cresce com a revelação do seu pastor. A igreja tem que crescer com o seu pastor ensinando, com o seu pastor pregando a palavra. Ele tem que ser o principal pregador da sua igreja. Não terceirize o ensino da sua igreja. Nós tivemos uma crise numa das maiores igrejas no estado, eu tive que recolher o pastor para junto de mim, porque chegou na igreja um teólogo, certo? Eu amo os teólogos, mas cada um no seu lugar, certo? Cada um no seu lugar. Chegou um teólogo na igreja e o cara realmente sabia. E ele terceirizou o ensino. O teólogo passou a ensinar a igreja, não era mais o pastor que ensinava. O teólogo passou a ensinar a igreja. Ao cabo de alguns meses, quem os irmãos acham que a igreja estava ouvindo? O teólogo. Aí a convenção teve que ir lá intervir, não é? Tirar o teólogo, botar ele num canto e tirar o pastor também, porque tinha perdido toda a autoridade frente ao seu rebanho. O princípio de Amaleque é vencido pela palavra. Ele é vencido pela oração, ele é vencido pela palavra. Pregue a palavra. Nada substitui a pregação da palavra. Pregue a palavra com ousadia, com autoridade. Estude a palavra, leia a palavra para a sua igreja. Ela nos livra, ela nos protege do princípio de Amaleque. O que mais aconteceu lá no alto do monte? Unidade. O princípio de Amaleque é vencido pela unidade. Moisés foi para o monte, mas Arão e Hur foram junto com ele. O princípio da unidade. Satanás não pode quebrar a unidade da igreja. Satanás não pode ferir a unidade da igreja. Se ele ferir a unidade da igreja, o princípio de Amaleque vai prevalecer. Então, mantenha a unidade da igreja.
É isso que os irmãos estão fazendo aqui, a liderança da igreja está junto. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Não é? Gastar aqui um fim de semana, investir um fim de semana para estar junto. Daqui a pouco levar isso para os demais líderes. Então, unidade. Então, quando há unidade, e a nossa força não está no nosso tamanho, a nossa força está na nossa unidade. Então, estejamos juntos, não é? O princípio de Amaleque é vencido pela unidade. E o princípio de Amaleque é vencido na dependência de Deus. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o que acontecia? Israel prevalecia. Quando as mãos cansavam, Amaleque prevalecia. Quando eu levanto as minhas mãos, isso é uma demonstração clara que eu estou dependendo de Deus, que eu estou precisando de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Dependência de Deus. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre essa dependência de Deus. A igreja ela tem que depender de Deus, o pastor tem que depender de Deus. Às vezes nós dependemos de pessoas, dependemos dos seres humanos. Quando houve essa crise dos caminhoneiros no Brasil, que não tinha mais gasolina, e estava tudo parado, Deus me deu uma mensagem, eu trouxe para a igreja no domingo à noite. De quem você depende? De quem você depende? E aí eu concluí dizendo, nós temos que depender de Deus, não é? Então a igreja às vezes depende daquele irmão que tem o maior dízimo. Essa igreja vai ser vencida pelo princípio de Amaleque. A igreja às vezes depende daquela família porque é mais numerosa. Essa igreja vai ser vencida pelo princípio de Amaleque. A igreja precisa depender de Deus e nós líderes, nós temos que depender de Deus. Quando nós dependemos de Deus, gente, quando nós dependemos de Deus, nós não ficamos refém de ninguém. O líder não pode ser refém de ninguém. Ele tem que ser dependente de Deus. Quando eu dependo de Deus, eu não estou refém de nenhuma circunstância. Eu não estou refém de nada, porque eu dependo de Deus. Ele é a força que salva o seu ungido. Ele é a força que salva o seu ungido. O princípio de Amaleque é vencido na dependência de Deus. Esse espírito de Amaleque continuou presente no Novo Testamento. Quando Jesus, depois de um período de 40 dias de jejum e oração, Jesus está fragilizado. Ele está fraco, porque ele é homem, carne e osso. Quem é que se apresenta para ele quando ele está fragilizado? Satanás. Princípio de Amaleque. Atacar o fraco. E o que foi que Jesus usou? Não é para vencer. Usou a palavra. Usou a dependência de Deus. Usou a oração. Usou a unidade. Se eu quiser, os anjos vêm aqui agora. E aí, finalizando, porque já são 9h30. Jesus venceu Amaleque. Nós temos que vencer Amaleque. Jesus, sabendo que esse princípio estaria presente na igreja, nos deu armas para vencer esse princípio. Onde é que estão essas armas? Efésios capítulo 6, versículo 10 até ao 18. Você percebe ali, e aí eu fecho. Você percebe ali que tem armadura para toda a parte do corpo. Ok? Toda a parte do corpo. Tem para o peito, tem para os pés, tem espada, tem... Mas tem uma parte do corpo, não é? Que não tem proteção. Tinha o peitoral ou a couraça, ela era constituída de duas partes. Eram as armas do exército romano. O peitoral ou a couraça era constituído de duas partes chamadas de asas. Protegia muito bem essa região e protegia muito bem essa região. Mas as costas ficavam descobertas. Todo soldado romano, ele tinha a obrigação de defender as costas do seu companheiro. Como é que eu venço Amaleque?
Aqui está a sabedoria de Deus. Ninguém vence Amaleque sozinho. Para vencer Amaleque eu preciso de você. Porque se ele me atacar pela frente, eu estou com a minha defesa. Mas se ele chegar por trás, eu não vejo ele. Ele pode me atingir. Mas os soldados romanos, eles lutavam de costa um para o outro. Você consegue entender isso e ter essa visão? Eles lutavam de costa um para o outro. Então, para atingir as minhas costas, tinha que atingir as costas tinha que atingir primeiro a frente do soldado que estava às minhas costas. Gente, que a gente possa fazer isso. Que a gente possa vencer o princípio de Amaleque na oração, na palavra, na unidade, na dependência de Deus e, sobretudo, defendendo as costas uns dos outros. Se Amaleque chegar pela frente, eu vou enxergar, mas se ele chegar pelas costas, eu não vou enxergar. Mas o pastor Valdir está guardando as minhas costas. Amaleque não vai me pegar pelas costas. Eu estou guardando as costas do pastor Samuel. Amaleque não vai pegar ele pelas costas. Estou guardando as costas do Fabiano. Amaleque não vai pegar ele pelas costas. O irmão está guardando as minhas costas. Amaleque não vai me pegar pelas costas. Glória a Deus. E esse tem sido um problema nosso. A igreja não tem conseguido guardar as costas uns dos outros. Os líderes não têm conseguido guardar as costas uns dos outros. E se nós não guardar as costas uns dos outros, o princípio de Amaleque vai prevalecer. Mas se nós estivermos na oração, na palavra, na unidade, na dependência de Deus e guardarmos as costas uns dos outros, o princípio de Amaleque vai ser riscado. Vai ser apagado. Porque essa é a ordem de Deus. Apaguem o princípio de Amaleque. Que Deus abençoe a nossa vida com essa palavra. Que ela tenha caído em boa terra e prospere para os frutos para os quais ela foi enviada. Vamos orar curvando a nossa cabeça em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. A ti minha alma glorifica, a ti minha alma adora pela tua palavra. Santa, bendita, poderosa. Eu quero orar, Senhor, pela igreja em Santa Catarina, orar pela nossa liderança e orar para que esse princípio, Senhor, que quer acabar com o fraco, que se aproveita da nossa fragilidade, que ele sucumba, que ele caia por terra e que aqui em Santa Catarina, no meio desta liderança, a oração, a palavra, a dependência de Deus, a unidade e o guardar as costas uns dos outros sejam princípios permanentes, Senhor, e que Amaleque não prevaleça, mas que ele seja destruído, que esse princípio seja destruído, em nome de Jesus.